Existe uma ideia, existe um afeto, existe um desejo. Só que o ego não consegue suportar-se nesta ideia, não consegue bancar este desejo, ou não consegue conviver ou se relacionar com este afeto. Existem 1000 caminhos para ele fugir do contato com o que está acontecendo no psiquismo. Esses diferentes caminhos que nós encontramos para fugir desse contato, a gente vai chamar de mecanismos de defesa do ego. E um destes mecanismos de defesa é a negação. Então, por exemplo, alguém me diz que eu sou uma pessoa autoritária. E eu vou dizer, autoritário eu? Jamais. Você pode me chamar de tudo, mas autoritário eu sei que eu não sou. Esse é um mecanismo de defesa. Um ego saudável, em não reconhecendo o autoritarismo, ele vai parar e dizer: puxa vida, nunca tinha me visto autoritário. E eu vou pensar, chegou uma informação nova, chegou algo que eu não tinha visto, que eu não tinha percebido. Um sujeito maduro, ele vai parar e se pôr a pensar antes de tirar qualquer conclusão. Mas o ego que tenta se defender porque não quer entrar em contato com aquele afeto, de imediato vai ter uma reação de negação e vai dizer: não, isso eu sei que eu não sou. Não é mentira, é mecanismo de defesa. E Freud vai dizer que o movimento de repressão, ele é inconsciente, ou seja, eu não reconheço que eu estou escondendo algo de mim. Eu só olho o resultado final e digo, não, eu tenho certeza que não existe arrogância aqui, porque eu estou olhando só para esta pequena partezinha e do que eu estou olhando aqui, com certeza não existe. Mas do mundo que me compõe, muito maior do que essa pequena parte que eu enxergo, sim, existe. Mas ele está inconsciente e a forma que eu tenho de perceber que ele existe é pela reação que eu tenho ao conteúdo aqui fora. Então, os mecanismos de defesa, eles são muito importantes de nós estudarmos, porque eles vão sinalizar para nós os conteúdos que estão lá dentro. Aqui eu trouxe para vocês o elemento mais importante que a gente precisa estar atento quando nós falamos de projeção, quando nós falamos de negação ou alguns outros, ou da formação reativa, muito provavelmente, quer dizer, há um tom emocional. Há um tom emocional, há uma coisa que vibra aqui dentro, porque quando o sujeito fala, parece que toca alguma coisa aqui dentro que reverbera. E a gente diz, eu não sou, eu sei que eu não sou, ou antes eu era, mas agora eu tenho certeza que eu não sou. Esse tom emocional, ele está revelando que foi tocado num conteúdo aqui dentro. Então, o que, que a gente começa a fazer? A gente começa a cuidar para não ter a reação emocional. E aí o que a gente faz são 2 mecanismos de defesa. Eu fiz a negação, e quando começa a surgir a emoção dentro de mim, eu faço repressão da emoção. E aí alguém vai dizer, nossa, Marlon, você é um dinheirista, né? O eguinho que já foi se trabalhando na cretinice, ele vai conseguir agora olhar plácido, dúlcido e dizer, imagina, você sabe que em algum momento eu acho até que eu fui assim, mas fui me trabalhando, eu fiz uns cursos com o Marlon, uns cursos de autodescobrimento, fui lidando com as minhas questões e hoje eu acho que eu não sou. Pode ser até que exista algum traço dentro de mim, mas nada que me toque assim de verdade. Você merece o fogo do inferno. Lembra que é sempre simbólico.
mas você merece o fogo do inferno, ou seja, você merece sofrer mais, porque você está usando do conhecimento agora para esconder o tom emocional e fingir que você não é aquilo que a negação está querendo dizer que você é. Nós somos muito cretinos nesse sentido, de tentar esconder, e por isso fazemos mecanismos de defesa. E quando a gente começa a descobrir que o mecanismo de defesa nos revela, nós começamos agora a tentar abafar a emoção que o mecanismo de defesa revela, porque revela dentro de nós mesmos. É aí que eu digo que merece o fogo do inferno, porque eu estou tentando a todo custo esconder as minhas verdades. Pedro faz uso do mecanismo de defesa, depois foi chamado negação, para negar que ele negaria Jesus. Você está me entendendo? Se não está entendendo, depois você para pensar. Então, a negação lá na Bíblia é a negação de Jesus, mas a negação que eu estou trazendo aqui para vocês é a negação que ele fez de dizer: eu jamais vou te negar. Esse foi o movimento de negação de Pedro. Por que eu gosto desta cena? Porque nós estamos falando de uma relação assimétrica, porque Pedro se via inferior a Jesus, tinha Jesus como referência para a sua vida, como mestre, larga da sua vida para seguir Jesus, e mesmo assim, esta figura de autoridade moral, esta figura de referência, quando sinaliza para Pedro algo que ele não quer assumir, qual é a atitude que Pedro tem? Tentar se defender desse algo. Então, depois da Santa Ceia, como foi chamado pela Igreja Católica, depois da Santa Ceia, eles estão ali se achando quem que vai ser o melhor, quem que não vai ser, o que faz, o que não faz. E Pedro, tentando se promover, leva uma invertida de Jesus. E Jesus diz: Pedro, Pedro, né? Tá aí se achando. Mal sabe que antes de o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Você está longe de ser essa figura que você está achando. Você está se colocando como melhor do que todo mundo, mas aqui, ó, no meio dessa gente, você é quem vai me negar. Esse conteúdo é o mesmo conteúdo de autodescobrimento que todos nós em algum momento vivemos. Essa coisa de eu tenho certeza que eu não sou. Eu tenho certeza que eu não faço isso. Não, eu tenho certeza que isso eu já superei. Eu tenho certeza que eu sou melhor. E aí, de repente, vem Jesus e diz: meu nego, menos, bem menos. Você não tem a menor noção da lambança que está aí dentro de você. E o Pedro teria um pouco de maturidade naquele momento e diria: caramba! Nunca imaginei que eu seria capaz de negá-lo. Eu te coloco como referência, você é a coisa mais importante para mim. Mas se você é referência, a coisa mais importante para mim, você está dizendo que talvez aqui dentro de mim tenha essa lambança e eu seja capaz de te negar, vou pensar. Jesus foi meditar no Monte das Oliveiras. Esperava-se de um Pedro um ego saudável, dizer, posso meditar junto? Porque eu não tinha cogitado essa possibilidade de te negar. Deixa baixar minha bola, silenciar, vamos fazer os exercícios de meditação, silenciamento interior, visualização terapêutica, faça o caramba 4 que você quiser, mas para pensar sobre aquilo. Se Pedro tivesse reconhecido a sua potencialidade de negar Jesus, ele não tinha se exposto como ele tinha feito. Ele já teria aprendido aquela experiência, mas ele não reconhece. Ele diz: todos podem te negar, eu jamais te negarei. E então se expõe na situação, uma pessoa sinaliza, outra pessoa sinaliza, e ele nega 3 vezes a Jesus. E o Evangelho diz: e então Pedro cai em si. O que quer dizer Pedro cai em si? Pedro toma consciência de quem ele é. Estava nas idealizações, estava na fantasia, estava lá fora, e depois que ele nega 3 vezes Jesus e o galo canta,
Que merda! Eu sou, então, aquele cara capaz de negar Jesus, pior do que os outros, e ele mesmo tinha me falado isso, e eu quis provar que eu era melhor, e agora eu tô vendo que nada disso. Eu sou justamente um arrogante que não aceitou o que ele estava falando. Sou justamente um orgulhoso que não quis se sentir diminuído naquele momento. Sou um interesseiro porque na hora do fogo, na hora do pega para capar, neguei Jesus mesmo. Pedro cai em si. Toda a idealização que ele tinha a seu respeito se esfacela e dá vontade de se matar. Que é a mesma vontade que a gente vive em alguns momentos, quando começa a tomar consciência dos nossos próprios conteúdos. Dá essa vergonha imensa. Dá essa vontade de se rasgar, de dizer, meu Deus, vamos dar um reset, vamos começar de volta, porque esse jogo não tá legal. Vamos passar uma borracha porque esse texto não ficou bem feito. Mas não há essa alternativa. A gente precisa justamente viver o processo de sair daquele topo no qual nós nos idealizamos e cair em si, descer deste lugar que eu me supunha, descer deste pedestal no qual eu me colocava, vir para baixo, no chão da vida de pessoas comuns, falhas, com equívocos, com erros, com fragilidades, com imperfeições, porque isso é o ser humano. Quando Pedro estava lá com os apóstolos, ele estava querendo se colocar acima da condição humana e nega Jesus, e então ele precisa cair em si, ele precisa resgatar a sua humanidade. E olha que fantástico. As descrições do evangelho de Pedro até esse momento é de um Pedro arrogante, se colocando acima dos demais. Depois desse momento, quando cai em si, você enxerga um Pedro maduro, um Pedro conciliador, um Pedro muito mais acessível. Ele continua sendo o mesmo arrogante que ele era. Só que agora ele tem consciência da sua arrogância e, por ter consciência, pondera melhor, reflete melhor, fala menos e pensa mais. Porque é uma alma nobre? Não porque tem consciência que é arrogante. Porque em termos evolutivos, ele é a mesma figura daqueles dias ou depois. Mas agora, depois de cair em si, ele tem mais consciência. É esta consciência de quem eu sou que me transforma. Então, quando você começa a tomar consciência, a estudar o mecanismo de defesa, você começa a ficar mais atento a isso. Nem vem, nunca, capaz, tudo mecanismos de defesa. Jamais, né? Quem quer que falava jamais? Alguém falava jamais. Até parece. Eu, só na tua cabeça. Todas estas reações, elas estão sinalizando que você está tentando esconder aquele conteúdo de você mesmo. Então, o grande desafio, quando nós começamos a estudar os mecanismos de defesa, é não tentarmos esconder. Quando eu me vi negando algo, eu não preciso falar para as pessoas, mas eu vou ter o compromisso de parar e dizer, caramba, então eu devo ser mesmo isso. Se eu não enxergo na minha vida, então ou eu estou fazendo isso inconsciente, ou eu estou muito cego mesmo, porque veja, se a pessoa está falando e você não está enxergando, é que você está atuando por esta via. Você está fazendo, tanto está fazendo que a pessoa enxergou. Mas você só não prestou atenção nisso. O grande desafio
é você ficar mais atento às tuas reações. A gente não tem que levar nada do que as pessoas falam, como definitivo, mas tudo que as pessoas falam tem que ser um convite para olharmos para dentro.